6h52, estou de volta com o seu ITN e ontem, 8 de abril, foi uma data mundial para a conscientização sobre o câncer. No Brasil, o câncer de pele é o tipo mais frequente, representando cerca de 30% dos diagnósticos. Assunto para o nosso consultório ITN de hoje, que estamos recebendo a médica dermatologista Ilka Virgínia. Boa noite, doutora Ilka, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o câncer de pele, as dúvidas principais e o principal, como evitar o câncer de pele, que é o câncer mais comum na população e a cada ano a gente tem um número maior de pacientes sendo acometidos. Perfeito. Vamos conversar doutora, um pouquinho. Para a gente começar, quais são os principais sintomas do câncer de pele para o pessoal ficar atento? Então, o mais importante é justamente isso, porque na maioria das vezes é uma lesão de pele sem sintoma. O paciente não sente ardor, queimor, dor, ele tem uma lesão e essa lesão ela começa a modificar o seu aspecto. Ela pode modificar a cor, o tamanho, a textura, sangrar espontaneamente. Então, se o paciente ele tem uma lesão que ela nos últimos meses modificou o seu aspecto, é uma lesão que deve ficar alerta, porque é uma lesão que tem um risco maior de ser já um câncer de pele. Ou um paciente que não tinha lesão e abruptamente surgiu uma lesão numa pele anteriormente saudável. Então, são os dois momentos que você tem que ficar mais atento para procurar o dermatologista. Como é feita a questão do diagnóstico? Então, o diagnóstico você deve procurar a unidade mais próxima, a unidade básica de saúde. Pode ser feito pelo médico da unidade básica de saúde ou pode ser encaminhado para o dermatologista. No momento do exame, a gente faz exame clínico, observa a lesão do paciente e a gente tem instrumentos para aumentar a acurácia desse diagnóstico, que são o quê? Um aparelho chamado dermatoscopia. Através desse aparelho, a gente vai observar estruturas abaixo da pele e poder identificar se já se trata de uma lesão de câncer de pele ou uma lesão benigna. Doutora Ilka, tem pessoas aí que têm uma maior predisposição para desenvolver câncer de pele? Então, para que o paciente ele desenvolva um câncer de pele, precisa de dois fatores. Um fator próprio do paciente, que aí entra a genética do paciente, a cor de pele do paciente. Se o paciente é um paciente mais claro, cabelo claro, olho claro, ele tem uma chance maior, um risco maior de desenvolver. Se é um paciente que tem mais melanina, cabelo escuro, olho escuro e pele escura, ele tem um risco menor de desenvolver. Então, um paciente fototipo mais claro tem um risco 3 a 5 vezes maior de desenvolver. E tem os fatores que a gente chama extrínsecos, que são aqueles que o paciente pode controlar. A exposição solar é o principal fator de risco. Então, como controlar? Fazendo a redução dessa exposição solar, escolhendo horários que eu tenho uma radiação ultravioleta um pouquinho menos intensa e utilizando barreiras de proteção. A vestimenta já se constitui uma barreira de proteção, mas a gente pode utilizar filtro solar. E aquela velha questão, qual é o filtro solar ideal? Então, se o paciente ele não trabalha diretamente no sol, um fator 30 para o dia a dia é suficiente. Em algumas situações, você tem um paciente que tem uma condição específica, um paciente que já teve câncer de pele, ou um paciente que tem uma doença que piora com o sol, você pode escolher um fator de proteção mais alto, 50, 60, 90 e os famosos FPS 100. Que, na verdade, é uma denominação que até poderia ser trocada, porque não existe um filtro solar que filtre 100% da radiação ultravioleta. Então, são diversas maneiras que a gente tem de evitar um número crescente de câncer de pele. Perfeito. A gente recebeu também no nosso WhatsApp uma pergunta do nosso telespectador. O Wellington Magno, não sei se tem por aí na planilha. Se não tiver, eu posso ler aqui no computador, que foi o nosso telespectador Haroldo Ferreira de Melo, ele é do bairro da Prata, e ele disse que está residindo em Campina e queria saber como ele faz aqui. A mensagem apareceu para a gente. Ele contou, né, que está residindo em Campina Grande, queria saber como e onde fazer uma cirurgia para extrair 2 cânceres de pele. Não precisa de biópsia, segundo ele, só necessita demais de fazer a cirurgia, pois não tem condições financeiras. Ele relata que usava essa medicação Eufurix, mas tiraram das prateleiras sem motivo, era um ótimo tratamento. Qual o caminho, doutora Ilka, para ele proceder? Então, nesse caso, ele já tem o diagnóstico de câncer de pele. O caminho é, viu uma lesão suspeita, unidade básica de saúde, ele vai receber um encaminhamento, esse encaminhamento vai para agente de saúde mais próximo da área dele, e aí ele vai receber uma notificação do dia que vai ser o procedimento cirúrgico. Normalmente eles procuram o serviço que tem vaga mais precoce. E como ele utilizou já Efurix, realmente é uma medicação que era bastante utilizada para as lesões pré-cancerígenas.
antes de se tornar um câncer de pele. Realmente, ela foi descontinuada no Brasil inteiro, mas existem outras opções, tanto produzir o remédio na farmácia de manipulação, que é uma opção, ou outras drogas que consigam substituir o Efurix. Então, se ele precisa usar Efurix, a gente tem outras formas de tratamento atualmente, até a medicação voltar ao mercado, e o caminho é justamente esse. Se ele já tem o diagnóstico, a maioria das vezes a cirurgia, quando o diagnóstico é precoce, a cirurgia é suficiente para curar o paciente. Então, ele deve aguardar o chamado da Unidade Básica de Saúde. Perfeito. Doutora Ilka Virgínia, obrigado por todos esses esclarecimentos tão necessários aqui no nosso consultório ITN. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.